Se você é um advogado e você quer anunciar o seu serviço no Google, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. Vou trazer estratégia para que você consiga anunciar no Google Ads da forma correta e receber contatos de clientes aí todos os dias. Olá, meu nome é Daniel, sou especialista em Google Ads, especialista em negócios locais, empresas prestadoras de serviço. E nesse canal você encontra de graça tudo que você precisa para anunciar a sua empresa da forma correta no Google, receber contatos, ter resultado e parar de perder grana no Google. Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quero trazer um pouco de estratégia para você que é advogado, tá? O intuito não é criar um anúncio aqui para você, criar um anúncio com você, porque isso aí é uma coisa que é meio receita de bolo. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que nesse vídeo eu tô literalmente criando um anúncio, te mostrando como criar um anúncio para prestador de serviço. Você que é advogado, você é um prestador de serviço. Então assista esse vídeo porque ele é mais longo, tá? E esse vídeo aqui vai ser mais curto. Então o que eu quero te mostrar aqui, que eu quero trazer para você é a estratégia. Primeira coisa, primeiro ponto, você que é advogado, você não é proibido de anunciar no Google, tá? A OAB não proíbe que você anuncie no Google. A OAB tem restrições, então tem coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. Então aí a gente tá falando principalmente sobre rede de pesquisa, tá? Porque se você for anunciar lá no YouTube, aí sim você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, você não pode solicitar o contato da pessoa, né? Pedir para ela entrar em contato com você, então fica muito mais engessado. Aqui na rede de pesquisa é tudo muito mais padrão, então você faz ali um anúncio padrão que você vai conseguir, você não vai ter problema nenhum. Você não pode falar sobre promoção, você não pode falar sobre preço, você não pode solicitar para a pessoa entrar em contato, mas o Google nem permite isso, o Google não permite que você coloque lá no anúncio, né? Clique aqui, entre em contato. Então, isso são práticas que o Google já proíbe. Mas você não é, que fique claro, né? Você não é proibido de anunciar no Google. O seu conselho não proíbe isso. Beleza, pessoal. E aí, o que você deve se atentar para você anunciar o seu serviço é, primeiro, você tem um escritório, você tem várias especialidades, o que você quer anunciar? Qual é o foco que você quer? Qual é a área em que você quer focar? E você precisa entender onde tem volume de busca. Você só vai ter resultados se você anunciar o que tem volume de busca, o que tem volume de procura. Se você for para anunciar o que não tem volume de busca, você não vai ter resultado. E eu vou te dar exemplos aqui. Área trabalhista. Área trabalhista é uma coisa que tem muito volume de busca, certo? Muito trabalhador que quer entrar com ação judicial contra a empresa para receber algum benefício, ou ele acha que tem algum benefício. Isso é muito procurado no Google. Advogado trabalhista. Tem muita gente que procura. Advogado criminalista também é muito procurado. E aí depende de onde você está também da sua região. Se você estiver numa cidade muito pequenininha, uma cidade de 10 mil, 20 mil, 50 mil habitantes, por exemplo, talvez você, em algumas áreas, você não tenha volume. Tipo, advogado criminalista, nessas áreas você não vai ter volume mesmo. Mas se você estiver numa grande cidade, aí provavelmente você vai encontrar volume em todas essas áreas, tá? Então, eu quero te dar um exemplo aqui de advogado trabalhista, como eu te falei. É uma coisa que tem volume que o Google funciona muito bem, para quem é advogado trabalhista. Tem muita gente que procura. Agora, o que não funciona para você nesse caso? Se você for um advogado trabalhista preventivo para empresas, aí não vale a pena você anunciar, porque nesse caso você não vai achar volume, você não vai ter volume de busca. Porque no Brasil ninguém procura por prevenção de nada, então você não vai ter volume. E aí você vai ficar só gastando grana ali, trazendo às vezes pessoas que querem de fato entrar com ação contra uma empresa e você não faz isso, você não faz esse tipo de trabalho, seu negócio é para empresas, né? Assistência para empresas, então você vai só trazer público errado, público sujo. Então, eu sugiro que você faça um estudo disso, tá? Um estudo das áreas do direito onde você tem de fato volume de busca, né? E aí você usa o planejador de palavra-chave, tá? Tá aqui, ó. Você usa o planejador de palavra-chave para você ver o volume de busca dos termos, né? Aí aqui eu coloquei o advogado trabalhista, coloquei na cidade de São Paulo. Você pode ver aqui, ó, que na cidade de São Paulo 8.100 buscas todo mês, advogado trabalhista. E aí você vai fazer esse mesmo estudo aqui com outras áreas. Aqui ele também já até te dá, ó, advogado civil, advogado penal, advogado previdenciário também tem muito volume, tá? Advogado previdenciário para benefício de INSS, pensão do INSS, BPC, LOAS. Você acha muito volume aqui nessa área. E aí, pessoal, eu fiz uma outra simulação aqui, ó, e aí eu coloquei o advogado, coloquei dessa forma, o advogado trabalhista empresarial, podemos colocar outros termos aqui, ó, advogado trabalhista para empresa, pode ser? Advogado trabalhista preventivo, pode ser também? Eu quero te mostrar esse exemplo aqui, tá? Para você entender sobre estratégia, como eu disse, né? Nós estamos falando aqui sobre estratégia. Então, olha só. Aí, quando eu venho para esse termo, advogado trabalhista empresarial, em São Paulo, tá? 20 buscas no mês, olha só. Não tem volume. Não adianta você anunciar isso aqui, porque você não vai ter volume. Advogado trabalhista para empresa, mesma coisa. E quando eu fiz a busca, ó, 10 buscas, e quando eu fiz a busca, vamos apagar aqui novamente, quando eu fiz a busca para o advogado trabalhista, olha só, quanto que a gente teve, né? 8.100 buscas. Então, é isso que eu quero te mostrar aqui. O que tem volume e o que não tem. O que vale a pena você anunciar e o que não vale. Então, tem áreas do direito que não vale a pena você anunciar. Você só vai gastar grana, só vai jogar dinheiro fora. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu quero colocar aqui pra você é como que o seu público procura pelo seu serviço. No caso de advogado trabalhista, pra mim, eu não sou advogado, eu não sou da área de direito, mas pra mim, eu como leigo, fica muito claro o que o advogado trabalhista faz, qual é o público que ele atende, advogado trabalhista, certo? Causas de trabalho, de trabalhador. Então, isso fica muito claro pra mim. Agora, vou te dar um outro exemplo. Se você for um advogado civil, né, um advogado de família, se eu estiver falando
aqui nomes errados, tá? Não sei se fala esse mesmo advogado civil ou advogado especialista em direito de família, mas porque eu sou leigo. Mas o advogado civil, aí pela minha experiência, tá? A gente atende advogados aqui na empresa. O advogado civil, pra mim, ele não é tão claro assim, não fica tão claro qual é o problema que ele resolve, né? Tem vários problemas que o advogado civil resolve. Então, a gente tem advogado da família que cuida de divórcio, cuida de pensão, de guarda de filhos. A gente tem direitos sucessões, que vai cuidar ali de inventário. E eu acho que tudo isso está dentro do advogado civil. Então, aí, onde eu quero chegar? Como que o seu público procura pelo que você faz? Isso é importante, porque dependendo da sua área, talvez seja mais interessante você usar como palavra-chave a forma que o seu público procura, no caso, o problema que ele busca. Aí eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Nessa mesma busca que eu fiz aqui de advogado trabalhista, eu vi que apareceu aqui, ó. Cadê? Olha só, eu vi que apareceu isso daqui, ó. Advogado de pensão. Pode ser que o seu público ele procure dessa forma. Pode ser que para ele conheça dessa forma. Advogado de pensão. Ele quer um advogado que vai resolver o problema da pensão. Assim como eu tenho aqui, ó. Advogado para pensão alimentícia. Então, é um termo bom. É uma palavra-chave boa. E aí, a gente tem que anunciar, a gente tem que usar a palavra-chave de acordo com o que o público busca. Não é somente de acordo com o seu serviço. O seu serviço também é interessante. Eu sempre falo, né, que para quem é prestador de serviço, bons termos são sempre o serviço que você presta na cidade em que você está. É um bom termo, uma boa palavra-chave, bem específica. Agora, também, se o público não procura dessa forma, se o público procura de outra forma que ele entende, ou pelo problema que ele quer resolver, tá tudo certo. O que vale é você atingir esse público. Então, tem aqui advogado para pensão alimentícia. Assim como você pode ter advogado, pessoas que procuram por advogado para inventário. Se a gente for para a área de previdenciário, aí você tem que entender também se o seu público ele procura por advogado previdenciário ou advogado para a pensão do INSS, advogado para BPC, advogado para LOAS. Você tem que entender qual é a forma que o seu público procura. Essa é a grande estratégia, essa é a grande virada de chave para você ter sucesso no Google Ads, ok? A partir desse momento, você entendeu ali como que o seu público procura, aí você vai escolher essa palavra-chave, né? Você vai escolher qual é a melhor palavra-chave para você. E aí, quando você for lá para o seu anúncio, quando você for criar o seu anúncio, essa palavra-chave também ela tem que estar no título. Tem que colocar ela ali no título do seu anúncio, para que você tenha uma boa qualidade do anúncio, para que o Google encontre correspondência, né, entre a sua palavra-chave e o seu título, ele sempre recomenda. Então, coloque lá no primeiro título. E aí, uma outra coisa, um outro detalhe, né? Você precisa ter a sua página também feita para isso, tá? E não adianta você ter uma página, se você é um advogado trabalhista, não adianta você ter uma página do escritório. O seu escritório, que ali vai ser uma página genérica com todas as especialidades que vocês atendem no seu escritório, com seus sócios. Não adianta, você tem que ter uma página específica para o que você está anunciando. Se você está anunciando advogado trabalhista, sua página tem que ser sobre advogado trabalhista. Se você é um advogado previdenciário, sua página tem que ser para advogado previdenciário, falando daquilo que você resolve em relação à previdência. Se você é um advogado criminalista, a mesma coisa. Então não adianta você querer misturar tudo, que isso não vai te dar um bom resultado. O seu público chegar na sua página vai ficar confuso e pode sair da sua página e ir para outra. Agora, a partir do momento em que você definiu isso e você criou a sua página, uma página direcionada para isso, aí sim você tem grande possibilidade de ter um bom resultado. E aqui eu vou te trazer um exemplo, tá? Um exemplo de uma página, uma boa página que a gente fez, tá? Para a área de família, para essa área civil de família, divórcio, pensão e inventário. Então, essa página aqui é para isso, certo? Um advogado especialista em divórcio, pensão e inventário, direitos de família e sucessões. E aqui ele tá falando com esse público. Atendimento humanizado, atuamos para proteger seus direitos, enfim, aqui você vai vender o seu peixe, né? Vai colocar aí. Aqui você pode ser até um pouco mais agressivo, tá? Do que lá no anúncio, né? Aqui, no seu caso, você já não fica tão restrito lá em relação ao conselho, né? As proibições do conselho, que você pode ir até um pouco além, você pode ser um pouco mais agressivo aqui na sua página. E aí, olha só, além disso, ele ainda colocou aqui, ó, os problemas que o público passa, né? Quais os problemas que o público enfrenta. Está em processo de separação e não sabe como agir. Ó, tem filhos, está em dúvida sobre pensão alimentícia ou guarda, tá vendo? Precisa entrar com o inventário, está com medo de perder os bens, a partilha. Então aqui ele tá falando sobre os problemas que esse público enfrenta. E isso é fundamental. O fundamental é que você fale a linguagem do seu público, né? Se o seu público tem esses problemas, tem esses medos, você tem que tocar nisso. Aqui ele coloca ainda as outras áreas, né? As diversas áreas que ele atua também. Tá descrevendo aqui, certo? Então isso é uma página feita para isso, para converter e para essa área aqui do ramo de direito. E aí, se você tem outro ramo, se você quer anunciar outro ramo do direito, é só você fazer uma boa página focada também na sua área de atuação, beleza? Um outro detalhe, pessoal, que eu quero mostrar aqui para vocês, voltando aí no planejador de palavra-chave, tá? É sobre o seu orçamento. Então você pode ver aqui, ó, nesse caso, ó, advogado trabalhista em São Paulo. É um bom termo, tá? Uma boa palavra-chave. Você pode ver aqui que ela tá mostrando deixa eu tirar a minha câmera aqui para aparecer que ela tá mostrando a concorrência alta. É essa palavra aqui que eu tô falando, tá? Ela tá mostrando concorrência alta e o valor do clique, ó, 6,96 ou até 15,30, né? Então você tem que ficar atento a isso também, a quanto vai ser o seu clique, por quê? Porque o seu orçamento tem que ser um orçamento, ok, um orçamento competitivo. Então não adianta você querer anunciar aqui, para esse caso aqui, não adianta você querer anunciar com R$20 por dia que você não vai ter resultado algum. Hoje, para advogado, 50 a 100 reais por dia. 50 a 100 reais por dia, dependendo da área que você estiver. Menos que isso, você não vai ter resultado, tá? Porque o clique não é barato mesmo, tá? Não
não é um clique de R$2 para advogado, na maioria dos casos. Então você tem que se atentar a isso. Como você calcula o seu orçamento? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Como calcular, como planejar o seu orçamento. Eu sugiro sempre que você tenha grana para comprar 10 cliques por dia, porque comprando 10 cliques por dia, você consegue 10 pessoas acessando a sua página, clicando no seu anúncio e indo até a sua página. E aí, se você conseguir ali 10, 20% de conversão, uma, duas pessoas entrando em contato com você, já é um bom início, já é um bom começo. Então, pessoal, esse vídeo que foi para trazer um pouco dessa estratégia para advogado para você, tá? Se você quiser a minha consultoria, é só você acessar aí o meu site, entrar em contato comigo. Se quiser que a minha empresa gerencie a sua conta do Google Ads também, é só entrar em contato comigo e a gente conversa, tá bom? Até o próximo vídeo.